regime nazista. 12 de março de 1938. Finalmente, Hitler assume a missão de trazer todos os povos de língua alemã sob a égide do Reich, a começar por aqueles de sua própria terra natal, a Anschluss. A Áustria anexada e imediatamente submetida ao mesmo reinado de terror que a Alemanha, com a abertura de um dos mais abomináveis campos de concentração em Mauthausen, próximo de Linz. Que país será a próxima vítima? A vizinha Tchecoslováquia, onde há uma população alemã, os alemães sudetas. Mas o país é reconhecido como um estado independente pela Inglaterra e a França. Formam-se nuvens de guerra. 30 de setembro de 1938. Em Munique, templo do nazismo, é organizada uma conferência de paz de última hora. De um lado, Adolf Hitler, que está ficando cada vez mais assustador, e seu aliado, o ditador italiano Benito Mussolini. Mussolini, o fundador do fascismo, a doutrinação de uma nação inteira, desde a infância. Do outro lado, as democracias ocidentais, vitoriosas, mas exaustas devido à Grande Guerra. Neville Chamberlain, o conservador primeiro-ministro britânico, e Édouard Daladier, o radical socialista e premier francês, querem manter a paz. Eles acabam aceitando o inaceitável. Abrindo mão da província tcheca de Sudetenland para Hitler, em troca de sua promessa solene de não fazer mais reivindicações sobre qualquer outro território europeu. Mas que valor tem a promessa de Hitler? 15 de março de 1939. Apenas 6 meses depois, ele invade o restante da Tchecoslováquia e entra em Praga, acompanhado do Marechal Hermann Göring. Göring, um ex-piloto de caça da Primeira Guerra Mundial, um dos fundadores do Partido Nazista, é agora o ministro da Aviação e um ogro tentando encantar as crianças tchecas. Hitler não precisa mais da desculpa de reunir o povo de fala alemã. A poderosa indústria tcheca estará trabalhando para ele. Por que ele não deveria tirar vantagem disso? Os aliados o deixam se safar com isso. Moscou, 1939. A União Soviética é a última grande potência vizinha que resta para se opor a Hitler. Ela assinou um tratado de assistência mútua com a França. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é o nome oficial da Rússia comunista e suas repúblicas satélites. Manipulação das massas na Praça Vermelha mascara a ditadura com mão de ferro de Stalin, que também jogou milhões de pobres infelizes em seus campos de trabalho, os Gulag. A industrialização e a militarização forçada fizeram da União Soviética uma grande potência. Apesar de seu medo do comunismo, as potências ocidentais contam com a União Soviética. Hitler irá surpreendê-las. No verão de 1939, em seu chalé em Berchtesgaden, com seu ministro do interior, Joachim von Ribbentrop, ele prepara uma manobra de obstrução. Hitler, que jurou destruir o comunismo, envia a Moscou Ribbentrop, o nazista, para assinar um tratado com seu pior inimigo, que faria história. Quando Molotov, ministro do exterior de Stalin, assina o Pacto Germânico-Soviético, comunistas são tomados completamente de surpresa, como esses membros do Partido Francês. É agosto de 1939 e as pessoas na França estão aproveitando suas primeiras férias pagas, uma das maiores vitórias da Frente Popular Socialista. Quais as razões por trás desse pacto de não agressão? Os soviéticos dizem que Stalin está querendo ganhar tempo, deixando que Hitler e as potências ocidentais matem uns aos outros. Talvez Stalin, que pretende tomar os países do Báltico e parte da Polônia, tenha até a ilusão de que poderia dividir a Europa com Hitler de forma permanente. Em 1936, o Congresso americano havia aprovado a Lei da Neutralidade para evitar que fossem arrastados para uma guerra europeia mais uma vez.
Assim, sem nada a temer dos Estados Unidos ou da União Soviética, Hitler decide acabar com o que ele chama de maior monstruosidade do Tratado de Versalhes, o corredor Danzig. Em 1919, o território alemão foi dividido em dois a fim de dar à Polônia acesso ao mar. Hitler decide invadir a Polônia e recuperar Danzig no dia 1º de setembro de 1939, às 5h35 da manhã. Primeiro de setembro de 1939. O primeiro tiro de canhão da Segunda Guerra Mundial é disparado contra Danzig. Danzig. Hitler está convencido de que franceses e britânicos não irão tomar qualquer atitude. Entretanto, os dois governos se reúnem imediatamente e enviam a ele um ultimato, exigindo que ele cesse toda ação militar contra a Polônia. Hitler declara: nossos inimigos são pequenos vermes. E acrescenta: quem quer se meter em uma guerra mundial por Danzig? 3 de setembro de 1939. Às 11 da manhã, o embaixador da Grã-Bretanha em Berlim entrega uma declaração de guerra. Às 5 da tarde, a França declara guerra contra a Alemanha. Hitler mal pode acreditar. Generais alemães estão diante do pior dos cenários: guerra em duas frentes. Mas a sorte está lançada. Hitler envia a Wehrmacht, as forças armadas da Alemanha nazista, para a Polônia. Entrando na batalha, como em uma era passada, a cavalaria polonesa investe contra os tanques alemães e é dizimada.